Fazia muito tempo que um anime não conseguia despertar em mim um sentimento quase que instantâneo. One Punch Man é muito mais que uma obra que tira simplesmente sarro do próprio estilo. Ele carrega consigo uma complexidade em coisas simples. Um protagonista que resolve tudo com um único soco. E a única coisa que me vinha à cabeça nesse pensamento era um desenho extremamente repetitivo, que ficaria repetindo praticamente a mesma luta em uns 3 episódios. Gostaria de analisar aqui com vocês alguns momentos deste maravilhoso anime, mas antes de falar qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que minha análise não é algo profissional, muito longe disso, e nem de alguém com vasto conhecimento no setor de animes que assiste muito animes durante muitos anos. Também não. É somente uma opinião modesta de alguém que quer compartilhar aquilo que gosta. Em todo momento, a construção do roteiro e as imagens faz uma desconstrução das expectativas do espectador. Essa frase deve ter ficado um pouco mais complicada do que eu imaginava, mas eu vou mostrar cenas que vocês vão entender isso de uma melhor maneira. Uma das primeiras quebras de expectativas é o simples fato do protagonista Saitama não ter uma história complexa como a maioria dos outros personagens da trama. E ele literalmente é um herói por diversão. Qual é? É sério, olha bem pra mim. Eu sou o cara que é herói por diversão, não sou Nunca vilão, ouvi falar de você. Oh, nunca ouviu? Ele treinou bastante até seus cabelos caírem e se tornou o homem mais forte do universo. Pelo menos é isso que ele tem de informação. Depois daquele dia, eu treinei tanto que fiquei careca. Me tornei tão poderoso que ninguém podia me vencer. Sou o herói que sonhei me tornar. Mas qual é o problema? O que tem de errado comigo? Normalmente se tem uma expectativa sobre um herói. Ou que ele seja um alienígena, ou seja uma mutação, ou que a sua história tenha um sofrimento, um trauma. Isso que muitos de nós esperamos da criação de um personagem. Mas em One Punch Man não é bem assim não. E tudo isso que eu citei poderia ser um fato ruim no anime, mas muito pelo contrário, temos em mãos um personagem com um roteiro simples, mas complexo ao mesmo tempo. Você não tá mentindo. Fui eu mesmo que despedaçou o meteoro! Se alguém quer reclamar, vamos ouvir! Podem falar! Por sua culpa, o meu carro novo! Cala essa sua boca! Porque eu não dou a mínima pros seus problemas! Quer reclamar? Reclama com o meteoro! Escutem! Eu não faço essa coisa de herói por admiração, por aprovação, nem nada disso! Eu faço isso porque eu quero, entenderam? Tão careca de saber que podem me culpar se quiserem! Mas o careca aqui é você. Como é que é? A complexidade de Saitama não está somente na necessidade dele se entender ou de achar um inimigo à sua altura. Eu acredito muito que isso tudo seja para você enxergar muito mais o Saitama humano do que o Saitama herói, porque essas duas coisas se confundem às vezes. Mas continuando a falar de quebras de expectativas, a cena pelo qual eu conheci o anime é uma cena fantástica que mostra muito sobre isso. Na cena o Cyborg fala pro Saitama que quer que ele seja seu mestre. Em um determinado momento, o Cyborg começa a contar a sua triste história de vida. Em um anime dito como tradicional, iríamos esperar que ele mostrasse flashbacks da história do Cyborg, como algo realmente triste, mostrando a vida dele como criança. Então isso é bem comum nos animes, mas não em One Punch Man. Há 4 anos, quando eu tinha 15 anos e ainda era um ser humano comum. Você ouviu falando que não, obrigado, tudo bem? Naquela época, nós éramos pobres, vivíamos na miséria, mas dávamos um jeito e vivíamos uma vida bem tranquila. O doutor, um cientista pela justiça, estava numa missão para deter a destruição desenfreada por causa do ciborgue. Eu pedi ao doutor para fazer uma cirurgia de modificação corporal em mim para me tornar melhor, mais forte, mais rápido.
Mas eu não consigo encontrar pistas sobre aquele ciborgue doido e eu fico cada vez mais frustrado e inquieto. Eu me vejo perseguindo uma imagem virtual daquele ciborgue sempre que eu enfrento os meus inimigos. Então, na semana passada, quando aquele monstro mosquito apareceu, acabei me desconcentrando e paguei o preço. Na semana passada, quando eu vi o que o seu soco é capaz de fazer, eu soube na hora que eu tinha que estudar com você como seu discípulo. Se eu pudesse ser mais forte como você e ter esse poder incrível, eu tenho um velho inimigo que deve ser derrotado a todo custo e essa batalha não é só por mim, é pela minha cidade natal e pelo Dr. Fétido também. E eu sei, mestre, que eu ainda sou inexperiente. E agora, mais do que nunca, eu preciso de alguém com grande poder que possa me irradiar o maior dos males. O Dr. Fétido é um homem que... Já chega, idiota! Não vem nessa história se tem medo de morrer! Há um reforço, muito pelo contrário, há um reforço da cena para mostrar o tédio que o Saitama sente ao ouvir a história do ciborgue. Parece simples e bobo, mas é verdadeiramente genial. Ver as pernas do Saitama balançando inquietas, ou a torneira da pia pingando em cima de um elefante. Ver a luta de uma barata tentando virar. Foco na mesa com envelopes e panfletos de propaganda. Isso pode parecer simples, mas você cria com essa cena e quebra a expectativa do espectador com relação à história do ciborgue, que é uma história triste e longa. O tédio toma conta de quem assiste essa cena. É tudo proposital. Essa constância, essa falação um pouco rápida, sem parar, quase sem respirar, do ciborgue, se torna cômico e ao mesmo tempo icônica. Quebramos toda a triste história do personagem e caímos na risada. E mais uma vez temos um universo tão fantástico e ao mesmo tempo tão real. Porque pouco estamos interessados na vida de quem não conhecemos. Ou pelo menos era para ser assim. Logo de cara, quando conhecemos o Cavaleiro Solitário, com seu capacetinho e sua bicicleta, simplesmente achamos graça, porque ele é só um idiota que se acha herói. E logo de cara, quando ele encontra um vilão, ele leva um soco na cara e já cai desacordado. Parem aí, seus bandidos! O Cavaleiro da Justiça. O Cavaleiro Sem Licença está aqui. O Cavaleiro Sem Licença veio nos salvar. Quando ele chega, o pau quebra. Um herói é... que piada. Vivam eu! Alguém chama a ambulância! E mais à frente começamos a enxergar que o personagem é realmente muito engajado, tem vontade de ajudar, vontade que o próprio Saitama não demonstra ao decorrer da série. Sem poder algum, ele se empenha. Uma cena brilhante, na minha opinião, é quando o Saitama pega uma carona na bicicleta do Cavaleiro Solitário. Um monstro tão descomunal que se heróis da classe S e classe B se unissem contra ele, ainda perderiam. Então, se quiser fugir... Você é classe S também? Não, eu sou classe C. Tudo bem, pode rir se você quiser. E por que eu riria disso? É muito difícil cumprir essas cotas semanais da classe C, não é? Você é engraçado, sabia disso? Meu nome é Cavaleiro Sem Licença. E eu sou um herói, como você. E quem deles faz as coisas grandes da série? Saitama, que resolve tudo num único soco? Ou uma pessoa realmente empenhada em salvar o mundo que não tem poder, é muito fraca? E a resposta seria os dois, de maneiras distintas, mas os dois. Mas o que é interessante é que o Cavaleiro Sem Licença, longe de outros personagens de anime, ele não se torna grandioso simplesmente por ser fraco e ser um farsante que vai ganhar notoriedade. Ele simplesmente ganha a sua notoriedade por justiça, porque ele realmente tem um empenho. Não é como o Mr. Satan. E por falar de farsantes, a série sempre mostra que realmente a face mais perigosa é sempre daqueles que têm poder, não só dos inimigos.
mas sim daquele que tem realmente muito poder, que estava ali como herói, mas nem sempre é um herói realmente. Cada personagem é trabalhado com uma beleza singela, mostrando o oposto, a diversidade de pensamentos e atos. Recomendo você tentar analisar mais a fundo certas críticas sociais que o próprio autor faz. Eu sei que eu não tenho chance de te derrotar. Ninguém precisa dizer nada dessas coisas! Garoto, você fala demais. Acha que vai viver? Mesmo assim, eu tenho que tentar. A questão não é ganhar ou perder! A questão sou eu, lutando com você aqui e agora! Pode parecer uma crítica boba, simples, até mesmo clichê, mas em momento nenhum ela é imposta para você. Ela meio que fica maquiada sobre uma série de tiração de sarro extremamente cômica em vários momentos. Então, é uma ideia oportunista, é uma ideia inteligente, e você maquiar ela em torno de uma tiração de sarro, até uma crítica ao próprio estilo, é muito legal e inteligente. Uma obra nunca está ali unicamente para ser um mero atrativo. Todo um bom autor deixa uma crítica, uma opinião sobre a sociedade, e cabe a nós enxergarmos nas entrelinhas. Mesmo que o autor não tenha feito com tal intenção, a magia de uma boa história é realmente interpretar, é dar sentido mais lúcido na sua cabeça do universo do autor. É uma obra que caiu nas minhas graças pela sua sutileza, pelos seus detalhismos e, claro, pelo seu humor simples e caricato. Tem alguém aí no seu ombro! Vai por uma calça, vai. Esse cara no seu ombro, mate ele! Não, irmão! Como isso aconteceu? Eu só queria ser o homem mais forte do mundo! Isso é realmente muito interessante. A série não tem uma proposta sequencial definida. Ela se define e fecha o arco quando bem entende. E fazer algo do tipo ficar realmente cativante e bom, digo pra vocês, não é pra qualquer roteirista mesmo. E pra mim fica um aprendizado muito grande com relação ao autor desse anime, fazendo ela com pouca habilidade de desenho, colocando na web, mas tenho certeza que foi com muito amor à sua própria obra que One Punch Man ganhou essa notoriedade mundial. Tenho boas expectativas da nova temporada de One Punch Man, e se for tão boa quanto a primeira temporada, certamente farei outro documentando.